Olá, somos alunos de Engenharia de Produção e hoje vamos falar mais sobre umas estatísticas obtidas sobre mobilidade urbana. Começo, uma breve apresentação. Nosso grupo é composto por 3 membros, sendo eles Pedro Pinheiro Nogueira, João Gabriel Diniz Rocha Fará, Pedro Osório Alvarenga Adriano. Todos possuem 18 anos. Em relação ao plano de apresentação, vamos tocar durante esse breve momento a proposta, o repertório em grid, que foi o método utilizado para a gente chegar nesses dados, os procedimentos, os construtos, que foram as características utilizadas, os quesitos analisados, o espaço do cliente, o espaço especialista, o cliente versus especialista, que é um lugar onde a gente fez uma comparação entre gráficos relacionando o cliente e o especialista na área, e a conclusão. Bom, tocante à proposta do nosso grupo, nós fundamentamos em 3 pilares principais que vão se afunilando e refletem a nossa escolha do tema. Primeiro, nós tivemos o nosso contexto, que é justamente o século XXI, que reflete uma sociedade com uma consciência ambiental maior, juntamente com as novas tecnologias que vêm aderindo ao mercado, vamos falar aí de Lei de Moore, e também com a conexão e a rede que tende a juntar mais as pessoas e haver um maior compartilhamento. Descendo para um nível mais baixo, a gente teve a ideia de escolher um tema que impactasse diretamente na vida das pessoas e que vai sofrer uma alta mudança para o futuro. Por isso escolhemos a mobilidade urbana. Para termos um bom tema, precisamos primeiro de uma boa problemática. E a nossa problemática em relação à mobilidade urbana é justamente a questão ambiental, ou seja, a poluição que ela gera, a emissão de CO2, efeito estufa e aquecimento global. Também temos a questão da infraestrutura e a logística do trânsito, trânsitos cada vez mais caóticos, cada vez mais pessoas, e como a gente vai solucionar isso? Além disso, temos os problemas de saúde, que não só a poluição acarretam problemas respiratórios, como a questão do estresse, que é justamente ligado a esses 2 temas, a poluição e do trânsito. Neste espaço, falaremos de repertório grid e a metodologia utilizada para extrair os construtos e os dados. Antes, gostaria de fazer uma ressalva em relação à relevância dos dados nas tomadas de decisões hoje em dia. Cada vez mais empresas, governos e entidades vêm desenvolvendo algoritmos para poder trabalhar melhor os dados e assim transformá-los em informação e, consequentemente, tomar decisões melhores. Este trabalho teve essa proposta de ensinar os alunos a trabalhar com os dados e, consequentemente, tomar decisões melhores. A metodologia usada foi a do TRG, técnica do repertório grid, e utilizaremos as palavras do professor Ari Mariano, publicadas em um artigo, para sintetizar como ela funciona. Então, o repertório grid é uma técnica para encontrar critérios de sucesso em mobilidade urbana. Para alcançar este resultado, foi realizada uma pesquisa exploratória por meio do TRG, que seria a técnica do repertório grid. Ele visa aproveitar experiências pessoais contidas nos construtos individuais para gerar variáveis que formam modelos multicritérios ou complementam modelos da literatura. Os resultados revelaram que a segurança, o preço e a comodidade dos produtos foram os critérios mais importantes para clientes profissionais da área em relação à mobilidade urbana. Outros fatores evidenciaram algumas diferenças de opinião entre clientes e profissionais e a necessidade de compreender o que de fato agrega valor a um produto ou serviço na visão geral. O nosso trabalho seguiu a seguinte linha do tempo. Começamos com uma análise de vários temas que achamos importantes para no final escolhermos o de mobilidade urbana, pois decidimos de que era o que pudesse impactar mais na vida das pessoas. Após isso, fizemos entrevistas
para que as pessoas pudessem citar qualidades e defeitos de alguns meios de mobilidade urbana, para assim conseguirmos achar quais os construtos. Depois, fizemos um questionário na internet para atingir o máximo de clientes ou especialistas possíveis, no qual eles respondiam várias coisas, como desde idade, renda, onde moram e quais são as escolhas, quais são os fatores essenciais que influenciam na sua escolha de mobilidade urbana. Para, no final, conseguimos os resultados. Os construtos que nosso grupo conseguiu por meio das entrevistas são benefícios à saúde, sustentabilidade, segurança, preço, distância, comodidade, trânsito, status, economia, praticidade, sociabilidade, privacidade, acessibilidade e agilidade. Agora, vindo para a área do cliente, podemos perceber, olhando esse gráfico de gênero, que ficou bem dividido, e só que o masculino teve 54,9% e aí o feminino 45,1%. Ou seja, a diferença foi pouca, mas tiveram mais pessoas do gênero masculino respondendo nosso questionário do que do gênero feminino. Agora, analisando o gráfico de idade, podemos perceber que ele ficou bem mais dividido que o gráfico de gênero, mas vale ressaltar que a maioria foram jovens, ou seja, entre 18 e 25 anos a gente teve uma participação de 63,4% no nosso total. E também que veio, a gente não esperava tanto, mas que veio muito forte, foi entre 40 e 60 anos, que teve 16,9%. Vale ressaltar também que menos de 18 anos a gente teve apenas 3,5% da contribuição total. Agora, vindo para o gráfico de renda, podemos perceber que ele é bem mais ramificado que os outros atrás, só que a gente também vale perceber também, que a gente teve uma participação muito grande de pessoas que ganham entre 998 e 2.999. A gente teve uma participação de 21,8%. Agora, em contrapartida, pessoas entre 19.999 e 29.999, que seriam entre 6,3% da nossa contribuição total, a gente esperava um pouco mais. Agora, outro que também contribuiu muito forte foram pessoas que ganharam mais de R$ 29.999 por mês. Outros 13,4% não desejaram informar. Agora, onde moram? Esse foi o gráfico mais ramificado de todos, porque tiveram diversas opções para o cliente ou para o especialista selecionar. Como esse é do cliente, eu vou analisar somente do cliente. Então, a maior participação veio do Lago Sul, onde a gente teve 26,1%, mais que um quarto. Agora, vale ressaltar também o Plano Piloto e Águas Claras, que tiveram 13,4%. A gente teve de algumas outras cidades, como Belo Horizonte, que contribuiu para a gente com 4,2% do nosso total. E outros 15,5%, que são bairros que tiveram pouca contribuição. Em relação aos quesitos especiais, esse provavelmente é o gráfico mais importante apresentado aqui. Temos que ressaltar que 112 pessoas marcaram segurança como um aspecto essencial. Em contrapartida, 2 pessoas marcaram status, ou seja, status de todos foi o menos cotado como um aspecto essencial e segurança o mais cotado. Vale ressaltar também que preço e comodidade tiveram 91 votos, ou seja, também muito alto, e praticidade e agilidade também com 95 vem aqui em segundo lugar. No espaço do especialista, tivemos uma grande discrepância entre os gêneros, sendo 90% das pessoas que responderam são do gênero masculino e apenas 9% são feminino. Continuando no espaço do especialista, como podem perceber, tivemos uma grande discrepância entre a renda dos nossos especialistas, sendo 36,4% das pessoas que responderam têm uma renda mensal entre R$ 2.999 e R$ 9.999,
E empatado, 36,4% das pessoas também têm uma renda acima de R$30 mil, tendo uma grande discrepância. A maioria dos especialistas que responderam à nossa pesquisa tem entre 40 e 60 anos, correspondendo a 45% do total. E depois vem entre 25 e 40 anos, correspondendo a 36,4%, e entre 18 e 25 anos, correspondendo a 18%. Os quesitos essenciais do espaço do especialista, em primeiro lugar, vem o preço, que 100% das pessoas que responderam acham essencial. Outros muito importantes são segurança, o trânsito e a agilidade, dando uma ressalva para status e sociabilidade, que não teve nenhum voto. Entre uma comparação entre os dados obtidos com as respostas dos clientes e dos especialistas, nosso grupo achou importante ressaltar a diferença entre as respostas, a relevância levada pelos especialistas e os clientes em relação ao trânsito, pois 80% dos especialistas acharam o trânsito como algo essencial na escolha do seu meio de transporte. Já os clientes não acharam ele um fator tão influente assim. Outros dados como segurança, preço, agilidade e economia foram quase um consenso entre todos como um critério muito importante. Bom, chegamos ao final da apresentação e gostaríamos de analisar alguns aspectos que são fruto desses dados gerados. Socialmente, a sociedade tem mudado o seu meio de transporte urbano. As pessoas tendem a ter uma consciência ambiental mais ampliada e, ao mesmo tempo, uma facilidade maior de se relacionar e compartilhar veículos. Com a chegada das novas tecnologias, juntamente com a rede, as pessoas tendem a ter um grau de informação e acesso à informação maior, o que gera uma maior consciência econômica nelas e, além disso, um maior portfólio de produtos para elas escolherem na hora de adquirirem ou um carro, uma moto ou começarem uma empresa de ônibus. Com isso, vemos uma sociedade cada vez mais consciente na eficiência dos transportes, com custo de locomoção e também com métodos mais ágeis e fáceis de se transportar.